E aí, tudo bem? Seja bem-vindo a essa aula de direção defensiva. Estamos na segunda aula e a partir de agora, eu, Cláudia Alves, e o nosso instrutor Fabiano Inácio, vamos aprofundar neste conteúdo com você. Continuando nosso tópico aqui de direção defensiva, agora nós vamos entender qual é a diferença entre perigo e risco. Então, risco é uma situação que geralmente ela não causa e nem causou o acidente inicialmente, tá? Fazendo uma avaliação inicial do que é risco. Risco é uma situação que pode causar acidente. Em algumas situações, quando a gente já está no momento de uma investigação, a gente entende que o risco também foi uma das causas do acidente. Porém, inicialmente, avaliando especificamente o risco, ele não é o motivo principal, não de cara, ok? Então, o que é o risco? É uma circunstância. Então, estou dirigindo e estou entrando numa situação onde tem o piso muito molhado, ou enchente, ou óleo na pista, isso é uma situação de risco. Só que eu ainda não estou exposta a essa situação, tá bom? Então, estou visualizando, estou vislumbrando. Lá na frente existe uma situação que pode gerar risco para minha saúde e integridade física. Lá na frente tem uma situação que é uma possibilidade de perigo. Beleza. E o que é o risco? É uma situação que ela pode ser contornada, ela pode ser sinalizada, você pode evitar estar em contato com essa situação. Então, por exemplo, eu pretendo dirigir, fiz meu planejamento de viagem e vai chover. Eu posso escolher se eu vou sair ou não. Eu posso simplesmente abortar a missão e eu não faço essa viagem, então eu não estou exposta ao risco. Eu contornei a situação. Me reprogramo. O que eu ia fazer eu posso resolver online. Eu mudo a programação, não tem exposição ao risco. Se eu não estou exposta ao risco, eu não estou em situação perigosa. Viu só? Então, uma das diferenças primordiais entre perigo e risco é a exposição. Se você está exposto àquela situação, você está exposto ao perigo. E o que é o perigo? É uma circunstância de risco iminente, então você está exposto. E por isso você pode sofrer danos ou prejuízos. Às vezes, esses danos ou prejuízos podem ser irreparáveis, como no caso do acidente. O acidente pode causar danos permanentes, danos que às vezes não são permanentes, mas podem ser incapacitantes, ou pode causar dano fatal, pode levar a vida da pessoa envolvida ou das pessoas envolvidas. E ocorre quando a gente menospreza a situação de risco. Eu vi uma situação de risco, eu entendi que era perigoso, mesmo assim eu escolhi prosseguir. Eu fiz o meu planejamento de viagem, eu tinha uma série de tarefas para fazer, e eu vi que estava uma situação perigosa no meio do caminho. Em algum momento eu encontraria com aquela situação perigosa, mas eu decidi prosseguir. E aí, quando isso acontece, você está se expondo ao perigo, você está menosprezando a situação de risco e você pode sim se envolver em acidente. Definições em geral. Segundo a BNT, a norma que é a norma brasileira, né, a norma técnica, a 10.697, ela dá uma definição de risco, de acidente. E o que é acidente? É um evento não premeditado. Então, apesar de eu conseguir prever, apesar de eu conseguir avaliar a situação para não deixar acontecer, existem situações que eu não vou planejar. Acidente eu não planejo. Eu não planejo machucar alguém, eu não planejo derrubar a carga, causar lesões a outras pessoas, causar lesões dano ao meio ambiente. Não, eu não planejo isso. Mas quando isso acontece, é considerado acidente. Então, esse tipo de acidente, esse tipo de acontecimento que eu não esperei, esse tipo de acontecimento que eu não esperei, que eu não programei e que, por causa desse evento, a gente pode ter perda material, perdas ecológicas, dano ao meio ambiente, dano ao local de trabalho, dano ao patrimônio e também perdas humanas, é considerado acidente. E o que causa? Nunca é uma coisa só que causa acidente. Nunca.
Na maioria das situações, quando a gente vai fazer uma investigação de acidente, lembra que eu acabei de mencionar? Estou fazendo uma investigação, eu vou fazer um levantamento. Qual foi o risco que causou essa situação? Porém, nunca é uma coisa só. E segundo a gente já viu, através dos dados estatísticos, mais ou menos 90% das causas de acidentes envolvem o comportamento humano. Eu falei do risco, eu falei como que identifica o risco, como que identifica o perigo. Observa só, se eu resolvo prosseguir, eu estou me expondo ao perigo. Eu estou em situação perigosa. E se eu estou em situação perigosa, eu posso me envolver em acidente. Então, foi a chuva que causou o acidente? Não. Foi a enchente que causou o acidente? Não. Ah, o trânsito estava muito agressivo essa tarde. Foi o trânsito? Não. Quando você vai fazer um levantamento real, você observa que são vários fatores, mas são vários fatores. São muitas as situações que são as causadoras de um único acidente. São vários fatores críticos que, quando eles são avaliados de forma cumulativa, a gente observa que são vários os fatores que causaram aquele tipo de acidente. É isso mesmo, Cláudia. Eu tenho para mim que uma das causas dos acidentes é o estresse, é uma causa de acidente, sono, cansaço. A pessoa está no trânsito, mas o corpo dela está no trânsito, mas a mente dela está em outro lugar, está em outros pensamentos. Eu já passei por um acidente que o colega estava indo numa reta e tinha um cruzamento à frente, a preferência era dele, e ele estava na velocidade da via, perfeito, tudo certinho. Só que veio um senhor no cruzamento e ao invés dele parar e aguardar o trânsito ficar livre para ele entrar, ele simplesmente veio e entrou. Entrou e acabou batendo no veículo do meu amigo e graças a Deus não machucou, mas foi uma pancada muito forte. Aí nós descemos, sinalizamos o local para não acontecer outros acidentes e fomos lá para socorrer esse senhor. E ele disse para nós: Não, pode ficar tranquilo, gente, eu estou bem. E aí nós perguntamos: O senhor, o que que aconteceu? O senhor passou mal? O que que foi? Simplesmente disse para mim o seguinte: ele disse que ele não tinha visto o outro veículo e que ele estava pensando naquele momento no comércio dele. Sim, Aí você vê, ele estava pensando no comércio. Ele estava no trânsito, mas a mente dele estava longe daquela situação ali. Então, as causas dos acidentes, na maioria das vezes, é culpa do ser humano, porque ele já sai de casa, às vezes, com um problema e vai para o trânsito e carrega aquele problema e tenta, no trânsito, ele achar uma solução para aquele problema. Então, estresse, cansaço, tudo isso influencia para causar um grande acidente nas estradas. sim. E é interessante a gente observar o seguinte: na maioria das vezes, são o comportamento, são a negligência, a imperícia, a imprudência, os motivos principais do acidente ter ocorrido. Na maioria das vezes, a gente vai avaliar a situação e o que que aconteceu? A pessoa distraiu, você acabou de falar, o corpo estava presente, mas a cabeça estava lá na empresa dele, lá no negócio dele, na outra vida dele. Então, é isso que acontece no trânsito e, dessa forma, o usuário do sistema de trânsito acaba levando problemas que não são do trânsito para o local e levando situações de risco adicionais. A gente tem vários fatores que causam acidentes, além das situações de risco, né? E às vezes a gente coloca essas situações de risco aqui na bolha das condições adversas. Tem também os fatores humanos, que foram muito bem destacados pelo Fabiano. Quais são os fatores humanos? Olha só: estresse, a pressa, o sono, cansaço, problemas familiares, o estado de saúde da pessoa que está conduzindo, o estado de saúde das pessoas que estão com a pessoa que está conduzindo,
Os efeitos de drogas, álcool e outros. Então, o fator humano, ele acaba mandando na situação. Se está chovendo, mas o fator humano está ok, o acidente não acontece. Se tem muito buraco na pista, mas o fator humano está ok, o acidente não acontece. Ah, modificação de tempo, o fator humano está ok, o acidente não acontece. Então, acaba que o que comanda mais qualquer situação de acidente é o comportamento do ser humano. E se a gente consegue melhorar isso antes de entrar na direção, antes de entrar numa via, a gente consegue diminuir a possibilidade de acidente. Isso. Vários acidentes, já foi feito várias pesquisas. Respira, eu vou editar. Esse aqui tá cheio de corte para fazer desde o início. Eu gaguejei Tá, muito, falei muito errado. Relaxa, tá? tá. Respira, escolhe uma dessas daí para você falar, conta uma história relacionada a isso. Você pode contar aquela do Juliano sem falar que é ele, aquela do que ele já estava vendo café virar eucalipto virar café. Pode falar essa história? Pode, só não conta. Você pode contar onde foi, você pode falar que foi uns anos atrás, só não pode descrever de forma que dê para identificar quem Isso foi. aí é condições, o quê? Fatores, fatores Sono? humanos. Fatores humanos, né? É. Tá, vamos lá? E olha, pode falar também questão de condição de tempo e luz, porque era de manhãzinha, não era? Era. É no lusco-fusco, Não, no não, Morro. já era mais tarde, já era 11 horas da manhã. Era 11? Então Era tá, 11 horas da manda manhã. ver aí. Pode começar do jeito que você quiser, depois eu vou ajeitar, vai. Tá. Dentro das causas dos acidentes, vou contar para vocês uma passagem que aconteceu comigo. Estava eu indo para Goiás, estado de Goiás, estava indo para Caldas Novas, e eu estava de dupla com outro colega. Então eu já tinha descansado bem, nós viajamos a noite toda. Quem é profissional sabe como que funciona trabalhar em dupla, né? Enquanto um está dirigindo, o outro certamente está descansando. Então eu já tinha descansado, tinha trabalhado durante a madrugada, passei o ônibus para o colega. Então eu estava bem descansado, aí eu estava do lado, sentado do lado dele. Nós estávamos indo, e para quem conhece lá, para aquele lado ali do Triângulo Mineiro, para entrando lá no estado do Goiás, ali tem muitas plantações. Então nós estávamos passando perto de umas plantações de café. Então, quilômetros e mais quilômetros na estrada, sempre margeando a plantação de café. E entre uma conversa e outra, de repente acabou a plantação de café e começou a plantação de eucalipto. Só que o eucalipto é bem maior que o pé de café. E o meu parceiro na dupla ali estava dirigindo e de repente ele virou para mim e falou assim: "Olha, esses pés de café tá muito alto, não tá?" Aí eu olhei para o lado, pé de café. Aí eu falei assim: aqui, assim que puder, você para no acostamento, um lugar seguro aí, e vamos trocar, porque você já está precisando de dormir. Aí ele, mas por quê? Olha, rapaz, isso aí é pé de eucalipto, não é de café. Aí na hora que ele olhou, nossa, realmente é pé de eucalipto, não é café mais. Aí o que ele fez imediatamente? Ele parou no local seguro, eu substituí ele e ele foi para a cama do ônibus para dormir, porque ele já estava passado, né? Ele já estava precisando de dormir. Aí o que eu quero dizer? O sono. O sono é um dos fatores também bem importante nas causas dos acidentes. Se você, seja um motorista de veículos menores ou um motorista profissional, percebeu que já viajou uma determinada hora e o seu corpo está pedindo para dormir, para descansar, meu amigo, por favor, pare, descanse e não prossiga a viagem com sono, porque o acidente ele não avisa a hora que acontece, a hora que ele vai acontecer, né? E você já está com esse fator de sono, do corpo cansado. A tendência é acontecer um acidente. Então, se você não tem condições, cara,
Aconteça o que for para acontecer. Para. Ah, mas eu estou com passageiro, eu não posso parar. Você pode parar sim. Se você não tem condições de seguir a viagem, pare. É melhor você parar do que insistir com medo de perder o emprego, com medo de atrasar a viagem dos passageiros ou da carga que você está, e você se envolver num acidente grande. E você perder sua vida e outros mais perderem a vida porque você simplesmente não parou. Eu sei que hoje em dia está difícil o emprego, a gente tem a responsabilidade no trecho de chegar na hora certa, de entregar a encomenda na hora certa, mas o mais importante de tudo é a vida do ser humano. Eu tenho certeza que se você é um profissional, você está na estrada, certamente você tem em casa a sua esposa, os seus filhos, tudo aguardando você chegar. E se você não chegar? Não é mesmo? Então, não lute contra o sono, ele sempre vai ganhar. Se está com sono, pare e descanse. Se o seu patrão te mandar embora, ele vai te mandar embora, você vai sair vivo da sua empresa e de cabeça erguida, que você não perdeu nenhuma vida e você não causou estragos maiores por causa do sono. Então, não lute contra o sono. muito bom esse exemplo, e acredito que dá para aprender muito dessa situação. Especialmente, gente, não é em qualquer momento que você confunde um pé de café com um pé de eucalipto, né? Imagina o resultado disso. E se o colega não percebe isso? E se no meio da conversa quem está conduzindo não fala isso? Porque o problema não é a confusão, o problema não é vergonhoso confundir, não é errar. A situação ali é que ele estava com sono. O cansaço já estava dominando ele. Observe, não é só o tempo, a luz, a via, a situação do trânsito, a situação do próprio veículo e os passageiros que podem causar acidentes. Existem diversos fatores. E o fator pessoal costuma dominar sobre as condições adversas. Ele continua sendo o maior vilão no trânsito e nas situações que envolvem acidentes. E, ainda falando sobre acidentes, como eram as estatísticas no Brasil? Vou falar porque eu usei o termo eram, porque houve uma melhora. Então, até 2018, 2019, mais ou menos, a gente apresentava nos treinamentos esse quadro aqui, ó. E o Brasil, por muitos e muitos anos, apresentou esse quadro aqui relacionado ao trânsito no Brasil, tá? Por muitos e muitos anos, esse quadro foi o quadro mais apresentado nas estatísticas quando se tratava de trânsito aqui no Brasil. E é por isso que eu quis manter ele e mostrar para você aqui, ó, como que era a estatística de acidentes aqui no Brasil. O Brasil sempre teve, em média, cerca de 1 milhão de acidentes por ano. Esse é um quadro fundamental aqui. A gente ficava sempre perto do 4º lugar em mortes, sabia? Isso não é legal, não é uma coisa para se comemorar, mas o número de mortes no trânsito era muito alto, muito alto. Cerca de 250 mil vítimas por ano no Brasil. Dessas 250 mil vítimas, cerca de 50 mil eram mortos. E desses 50 mil, morria entre 30 e 40 mil por ano perto do local do acidente. Então, no local do acidente ou perto do local de acidente, cerca de 30 a 40 mil pessoas. O restante morria a caminho do hospital ou morria dentro do sistema hospitalar. Isso dentro de 24 horas. A média de mortes por período de tempo seria, assim, uma morte para cada 11 minutos. Então, deu 11 minutos, mais uma pessoa faleceu por causa do trânsito no Brasil. A cada 7 minutos acontecia um atropelamento. Esse quadro, ele mudou praticamente todo. Mas eu vou explicar para você por que ele mudou. Não é porque nós somos bonzinhos, nós somos muito bons com o trânsito e a gente mudou o nosso comportamento, não. É que houve uma outra modificação, tá? E também não tem a ver só com a pandemia que aconteceu a partir de 2020. Em 2020, houve uma redução de acidentes. E essa redução de acidentes ocorreu por causa da redução de
mobilidade, né? Como as pessoas ficaram mais presas, mais retraídas, pararam de transitar tanto, não estavam totalmente livres para o trânsito, mas realmente houve uma redução. Olha só como que, comparando o Brasil com outros países, comparando o número de mortos e o número de veículos de cada país, olha como que o trânsito brasileiro era. Observa aqui, ó, 4 vezes mais violento do que o trânsito da França. 5 vezes mais violento do que o trânsito da Suíça, 6 vezes mais violento do que o trânsito da Alemanha, 7 vezes mais violento do que o trânsito dos Estados Unidos, 9 vezes mais violento do que o trânsito do Japão. Você sabe o que isso mostra para a gente? Que a gente estava em primeiro lugar disparado em questão de acidentes. Disparado. E por que isso aconteceu? Porque as pessoas não tinham a mesma consciência. A educação do trânsito no Brasil ela é diferente desses outros países. Para você ter uma noção, em alguns países, a educação do trânsito começa no ensino fundamental. E quando o jovem termina o ensino médio, ele já termina com a carteira na mão. Então, entre as atribuições do ensino médio, você aprende matemática, história, geografia e etc., e aprende também a dirigir e se comportar adequadamente no trânsito. E aí, se eu tenho 9, 10 anos de estudo de trânsito, quando eu saio, eu estou muito mais preparada do que uma pessoa que estudou 1 ano e tirou a carteira. Brasil. Então, existe uma diferença muito grande, porque existe um nível de educação também muito grande. Porém, em 2011, começou a ser realizado um trabalho. Esse trabalho começou a ser realizado pela ONU, e eles definiram a década de ações a favor da saúde, da integridade física das pessoas. E a década do trânsito é de 2011 a 2020. E aí eu trouxe para você ver um outro quadro estatístico, esse é até mais bonito, até mais fácil para entender, que eu vou te mostrar aqui como que você entende esse gráfico. Essa linha azul tracejada que sobe, que você está vendo aqui, quer tossir? Pera aí, Cláudio. Vai lá. O computador deu uma escurecida aqui, eu acho que é energia. Não, a luz está funcionando. Não, mas a tela dele deu uma escurecida. Ah, ele está saindo fora da tomada. O microfone. Tá aqui. Achei que você ia tossir. Não, eu tô querendo te avisar aqui que o negócio tá escurecendo tudo aqui. Ai, agora sim. O microfone vai sair. Já rendeu bem. Rendeu bem, sim. Ai. Eba! Quê? Abrindo o bocão, hein? Tô com sono. 15h34. Até Esse é o 15h40, né? último. É Aqui, o ó. último? É, depois tem esse aqui e acabou, ó. Tá, então vamos lá. Tá bem aí? Minha tela tá aparecendo tudo? Tá sim. Aqui. Beleza. Acompanhe comigo aqui, ó. Nesse gráfico, a gente tem várias linhas. Então, tem uma linha tracejada azul subindo. Essa linha tracejada azul, ela mostra a projeção de acidentes, a projeção de mortes, tá? Que aconteceriam, Tá, beleza. Essa linha azul tracejada, ela mostra a projeção de mortes que ocorreria se ninguém tivesse feito nada. Então, de 2011 a 2020, se ninguém fizesse nada para mudar o quadro do Brasil, o quadro da segurança no trânsito no Brasil, a projeção seria essa, tá? O número de mortes iria subindo, como você pode ver no desenho aqui, ó, ia ter um aumento de cerca de 4% no número de mortes, anualmente.
Então, a gente ia ter, ó, lá em 2011, a gente teve 43 mil. Ia ser assim. Lá em 2011, a gente teve 43.256 mortes. Então, como eu mencionei, 50 mil é uma média, ok? Então, tinha 43.256 mortes que foram constatadas como mortes oficiais. Beleza. Beleza nada, né? Não é bom isso. 2012, 44.812. Então, morreu mais gente em 2012 do que 2011. Já em 2013, houve uma variação. O valor foi para 42.266. Mas tinha sido calculado que, se continuasse aumentando do jeito que estava, no ritmo que estava, ia para 46.786. Só que nesse período já tinha entrado na década de ação no trânsito. A década de ação de segurança no trânsito, né, de conscientização. Tudo bem, hein? Tudo. Então tá. A década de ação de conscientização para a segurança no trânsito já tinha se iniciado em 2011. Então, em 2011 foram feitas várias ações de conscientização. Algumas tiveram efeito, outras não. Em 2012 essas ações continuaram, 2013, 2014. E aí o que começou a acontecer? A gente tem aqui a projeção que continua subindo. Essa projeção ela vai continuar. Manteve-se essa projeção. Porém, o que aconteceu? Já que a gente começou ações de conscientização, as pessoas começaram a entender a importância de se agir adequadamente, de ter um comportamento seguro no trânsito, o número começou a cair. Então, a projeção real começou a se modificar. Você pode ver aqui, ó, na linha amarela, a partir de 2013, ela começou a cair e ela até subiu um pouquinho, bateu os 42 mil, 43 mil lá em 2014, mas logo em seguida, em 2015, ela baixou para 38. E aí ela foi baixando para 37 e continuou numa linha progressiva menor. É que essas informações, geralmente, elas demoram um pouco para se consolidar de um ano para o outro, às vezes 2, 3, 4 anos. Demora um pouco para vir essa informação real para nós. Então, hoje eu não tenho para você o número exato de mortes que teve no ano passado. Isso porque os órgãos oficiais demoram um pouco para consolidar as informações e colocar para a gente, ou no DataSUS, ou no quadro da ONSV. Você sabe o que é o ONSV? Observatório Nacional de Segurança Viária. A gente tem aqui no Brasil, inclusive, uma ONG, que é um órgão responsável por monitorar o trânsito. E esse órgão ele é independente do governo, ele continua funcionando independente do governo. Se você tiver mais curiosidade para saber como é que está essa projeção hoje, eu não sei em que momento você está assistindo esse vídeo, em que ano você está assistindo esse vídeo, mas é importante você saber. Olha a projeção que tinha. Ia bater 2020 com 61 mil mortes por ano. Se não tivesse ação nenhuma de conscientização, se não tivesse modificação nenhuma. E aí, quais foram os 2 fatores que reduziram as mortes em 2020? Se você pesquisar hoje, eu acredito que você vai achar a informação de quantas pessoas perderam a vida no trânsito em 2020. Essa projeção não bate os 40 mil. E por que não bate? Porque houve uma redução por causa da conscientização, das ações de educação, e porque houve uma queda devido à menor exposição das pessoas ao trânsito. Viu que interessante? Esse é um assunto que vale a pena pesquisar, que vale a pena se aprofundar. E aí eu deixo aqui a curiosidade para você. Procura o Observatório Nacional de Segurança Viária no Google. Escreve lá no Google, Observatório Segurança Viária, Observatório de Trânsito. Coloca essas pesquisas e você vai abrir a página do observatório. E, por curiosidade, uma coisa que eu acho o máximo. Já ouviu falar do Maio Amarelo? Maio Amarelo é o mês que foi definido para a conscientização das pessoas a favor da segurança no trânsito. É por isso que o maio é amarelo. Amarelo para você prestar atenção, para chamar atenção, para a gente mudar o comportamento. E de onde que veio essa ideia de Maio Amarelo? Veio do Brasil. Essa é uma ação de conscientização que nasceu aqui no nosso país. O observatório, hoje, ele é responsável por ajudar a propagar essa ideia
e aumentar o número de ações de conscientização. Mas qualquer pessoa pode fazer parte desse movimento. O Maio Amarelo é um movimento e qualquer pessoa pode fazer parte desse movimento. Você também. Procura saber mais sobre isso, ver o que você pode fazer para ajudar outras pessoas a entenderem que aquilo que elas são, elas levam para o trânsito. Então é interessante que elas sejam melhores, que você também se torne uma pessoa melhor. E se você se torna uma pessoa melhor, você ajuda a minimizar a possibilidade de acontecer acidentes no trânsito. E quando eu não tenho acidente, quando a minha marca é acidente zero, a perda é zero. A quebra, o dano material, a perda de veículos, o dano ao patrimônio é zero. E se eu consigo fazer com que as pessoas entendam que eu preciso trabalhar a falha para que elas cheguem no nível de zero, eu vou manter acidente zero. E eu entro num ciclo. Perda zero, acidente zero, falha zero, quebra zero, acidente zero. E esse é o nosso objetivo com a direção defensiva. É minimizar as possibilidades de falha, minimizar as possibilidades de ocorrência de acidente e, com isso, fazer o possível para ter zero mortes no trânsito. Cláudia, nós podemos mudar esses gráficos. Nós temos a condição de mudar para baixo, para zerar os altos índices de acidentes. Como que nós vamos fazer isso? Saindo de casa para o trânsito mais tranquilo, mais calmo, mais ciente de que o trânsito também mata, que o trânsito também destrói muitas vidas, destrói muitas famílias. É ir para o trânsito com aquela sensação de segurança, de poder ir e vir sem causar acidente, sem prejudicar ninguém. E nós, seres humanos, nós temos essa capacidade de mudar o nosso comportamento. Se hoje eu estou dirigindo de uma forma agressiva, eu tenho como mudar, eu tenho como parar um pouco e pensar, peraí, espera só um pouco, eu acho que eu posso melhorar as minhas atitudes no trânsito. Por que não fazê-las? Então, nós, seres humanos, somos responsáveis também pelos altos índices de acidentes, assim como também podemos ser responsáveis por eliminar os acidentes, por diminuir os riscos de acidente, não é? Com certeza, com certeza. E justamente para atingir esse tipo de objetivo é que a gente está aqui. E aí, vamos aprofundar ainda mais nesse conhecimento e vamos para a próxima aula. Te vejo na próxima.